Como foi a ressurreição dos mortos quando Jesus morreu? Para onde eles foram? Sexta-feira, por volta das 3 da tarde. Jerusalém treme. O véu do templo rasga de alto a baixo. O céu escurece no meio do dia. E então, no silêncio que segue a morte de Jesus, algo acontece debaixo da terra. Rochas se fendem, sepulcros se abrem, e corpos que estavam mortos começam a se mover. Não é metáfora. Não é linguagem simbólica. É o registro direto de Mateus, capítulo 27. O que você está prestes a entender é um dos eventos mais extraordinários e menos discutidos de toda a Bíblia. Uma passagem que ocupa apenas 3 versículos, mas que carrega implicações teológicas capazes de mudar completamente a forma como você enxerga a cruz, a morte, e o que acontece quando alguém entrega a vida nas mãos de Deus. Pensa no cenário. Jerusalém, no primeiro século, era uma cidade com aproximadamente 40.000 habitantes fixos. Durante a Páscoa, esse número saltava para algo em torno de 250.000 pessoas. Peregrinos de todas as regiões do Império Romano convergiam para o templo. As ruas ficavam lotadas, o comércio explodia. Os sacerdotes trabalhavam em turnos contínuos para dar conta dos sacrifícios. Era o período mais sagrado do calendário judaico. E foi exatamente nesse contexto de multidão, de expectativa religiosa máxima, que Roma executou Jesus de Nazaré. A crucificação não era novidade para os moradores de Jerusalém. Os romanos usavam esse método regularmente. Estima-se que, durante o período de dominação romana na Judéia, entre 6.000 e 30.000 pessoas foram crucificadas. O método era projetado para causar dor prolongada e humilhação pública. A morte podia demorar de 6 horas até 3 dias, dependendo das condições físicas do condenado e da técnica aplicada pelos soldados. Jesus foi pregado na cruz por volta das 9 da manhã. Às 3 da tarde, depois de 6 horas de agonia, ele entregou o Espírito. E então, tudo mudou. O Evangelho de Mateus descreve que, no instante da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu não era um tecido qualquer. Tinha aproximadamente 18 metros de altura, 9 metros de largura e a espessura de um palmo. Segundo registros históricos judaicos, era tão pesado que seriam necessários 300 sacerdotes para movimentá-lo durante os rituais de limpeza. Não era algo que rasgava por acidente, mas o véu foi apenas o começo. A terra tremeu. As rochas se fenderam, e os sepulcros se abriram. Observa o que o texto diz em seguida. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não todos os mortos. Não qualquer pessoa que estivesse enterrada. O texto é específico. Santos. Pessoas reconhecidas pela fidelidade a Deus. Justos do passado que aguardavam a redenção prometida há séculos. Aqui surge a primeira pergunta inevitável. Que tipo de ressurreição foi essa? A Bíblia registra outras ressurreições antes desse evento. O filho da viúva de Sarepta, ressuscitado por Elias. O filho da sunamita, ressuscitado por Eliseu. A filha de Jairo, ressuscitada por Jesus. Lázaro de Betânia, morto há 4 dias, também trazido de volta por Jesus. Todas essas pessoas voltaram à vida mortal. Viveram mais alguns anos ou décadas e depois morreram novamente. Mas a ressurreição de Mateus 27 acontece em um contexto diferente. Acontece no exato momento em que Cristo morre. E Paulo, escrevendo aos Coríntios anos depois, afirma que Cristo é as primícias dos que dormem. A palavra primícias significa o primeiro fruto da colheita. O primeiro a ressuscitar com corpo glorificado definitivo. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero muito saber de qual cidade ou país essa palavra está chegando até você. Se Cristo é o primeiro, então os santos de Mateus 27 provavelmente não receberam ainda a forma final de ressurreição. Eles voltaram à vida, sim. Foram vistos, sim. Mas há fortes indicações teológicas de que foi uma ressurreição temporária, um sinal poderoso, não a consumação final. Isso não diminui o milagre. Multiplica. Imagina a cena.
Os túmulos na Judéia do primeiro século não eram covas no chão como conhecemos hoje. Eram câmaras escavadas na rocha, geralmente nas encostas dos montes ao redor de Jerusalém. Uma pedra circular vedava a entrada. Os corpos eram colocados em nichos dentro da câmara, envoltos em faixas de linho com especiarias aromáticas. Depois de cerca de 1 ano, quando restavam apenas ossos, estes eram recolhidos em ossários de pedra para liberar espaço para novos sepultamentos. Os sepulcros dos santos que ressuscitaram estavam provavelmente nessas formações rochosas ao redor da cidade. E quando a terra tremeu, quando as rochas se fenderam, as pedras que vedavam esses túmulos foram deslocadas. Os selos foram rompidos, e de dentro, corpos que não tinham vida começaram a respirar novamente. Não foi uma ilusão coletiva. Não foi uma visão espiritual. O texto grego usa termos que indicam aparição física, visível, verificável. Mas aqui está algo que muitos deixam passar. Os túmulos se abriram no momento da morte de Jesus, na sexta-feira. Porém, os ressuscitados só aparecem em Jerusalém, depois da ressurreição dele, no domingo. Por que esse intervalo? Os túmulos se abriram na sexta-feira, mas os santos só saíram no domingo. Entre esses 2 momentos, Jesus estava invadindo o território da morte, quebrando correntes que prendiam a humanidade desde Adão. E enquanto ele travava essa batalha invisível nas regiões inferiores, aqueles corpos aguardavam dentro das sepulturas abertas. Muita gente conhece a ressurreição, mas ignora o que aconteceu nessas horas silenciosas entre a cruz e o túmulo vazio. Não é que falte fé. Muitas vezes falta profundidade sobre o que Cristo declarou antes de descer ao coração da terra. Porque as palavras que ele pronunciou naquelas 6 horas de agonia continuam quebrando correntes até hoje. O que existe nessas falas, que ainda liberta quem se sente preso em seus próprios sepulcros? Foi pensando nisso que eu preparei o livro digital, As 7 Últimas Palavras de Jesus que Abalaram Jerusalém. Nele você vai compreender o que Cristo declarou antes de invadir o território da morte, e como cada fala se conecta com a libertação que ele conquistou. Não é só conhecer a passagem, é entender o peso daquele intervalo entre a cruz e a vitória. Na descrição eu deixei o livro para você continuar essa leitura com mais profundidade ainda hoje. Se baixar entre os primeiros, volta aqui e escreve Amém nos comentários como sinal do seu compromisso. A sequência dos eventos revela algo teológico profundo. Cristo precisava ressuscitar primeiro. Ele é a cabeça. Os santos são o corpo que segue. A ordem não é acidental. A abertura dos sepulcros na sexta-feira foi como o destravamento de uma porta. Mas a saída só acontece depois que o autor da vida vence a morte pessoalmente. Dimensiona isso. Durante aquele sábado, o sábado mais silencioso da história, os corpos dos santos já estavam vivos dentro dos túmulos abertos, esperando. Enquanto Jesus estava no coração da terra, cumprindo algo que poucos compreendem totalmente. Efésios capítulo 4 menciona que Cristo desceu às regiões inferiores da terra e depois subiu, levando cativo o cativeiro. 1 Pedro, capítulo 3, fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão. Esses textos sempre geraram debates entre estudiosos. Alguns interpretam como referência a uma proclamação de vitória no mundo dos mortos. Outros entendem como a libertação definitiva dos justos que aguardavam no Sheol, o lugar dos mortos. Na teologia judaica do período, existia a concepção de que o Sheol tinha divisões. Lucas capítulo 16 registra a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus descreve um abismo separando uma área de consolo de uma área de tormento. Os justos que morreram antes de Cristo não tinham acesso direto à presença plena de Deus. Aguardavam, esperavam a redenção prometida. A morte de Cristo muda esse cenário. A barreira é rompida, o acesso é aberto. E os santos que ressuscitaram em Jerusalém funcionam como evidência visível de uma realidade espiritual invisível. Considera a situação dos moradores de Jerusalém naqueles dias. A cidade ainda estava em tensão por causa da execução de Jesus. O véu do templo rasgado era assunto entre os sacerdotes.
O terremoto